acontecendo? Essa polêmica recente é muito simples. Escancarou de vez essa polarização na comédia. Que é, na verdade, tudo isso que está sendo conversado não é sobre a comédia. É sobre política, velho. É sobre conservadorismo e o outro lado, entendeu? Então, tipo assim, é Clube do Minhoca versus My Fucking. Versus My Fucking. Que é o quê? É o maconheiro, ateu, vegano versus o cara do churrasco. Sim. É o cara que, tipo, às vezes acredita na mamadeira de piroca. É o cara que às vezes acredita no... é o capitalismo versus o comunismo. Eu acho que só escancarou essa polarização, entendeu? Mas a gente concorda que a sentença de prisão tá errada. Total. Tá, isso a gente concorda, porque as pessoas vão achar que tá defendendo que tem que ser preso. Porque a discussão não é essa. A discussão não é essa. Inclusive, você pode ver que todo mundo que fala contrário ao conteúdo do Léo Lins não tá falando sobre a condenação em si, até porque ele nem foi. Ele tá preso já, ele vai ficar 8 anos preso. Primeira instância, né? Primeira instância. Mas é foda. Então, nem devia ter acontecido, né? Não devia ter acontecido. Não devia ter acontecido, mas posso te falar, é munição. Munição, inclusive, pro crescimento dele. Ele vai se tornar muito mais forte com isso, porque é como a facada no Bolsonaro, velho. Entende? Tipo, existem coisas que acontecem que elas só vão dar mais palco, mais visibilidade para a própria pessoa. Se o cara não tem palcos cancelados, ele não consegue estourar também de outras formas. Porque eu acompanhei o Léo Lins, e quantas vezes ele teve um palco pequeno cancelado e dobrou a venda de ingressos depois por causa desse ataque. Então até o ataque às vezes acaba sendo bom para a pessoa. Eu não concordo que ele deva ser preso pelas coisas que ele falou. O que eu acho é o seguinte: nós temos responsabilidade sobre o que a gente fala. Então, a partir da hora que o cara perde o emprego numa emissora por falar sobre uma situação que para a emissora não é interessante, eu não vou boicotar essa emissora. É uma decisão dela, corporativa, e é por isso que o Gentili não abriu mão de estar ali no SBT. Mas eu acho que aí é diferente, porque o SBT é uma empresa privada. Se ela quiser demitir o Léo Lins, ela demite. E tudo bem. Agora, o Estado, teoricamente não é nosso, né? Totalmente. A gente paga os caras, então... Totalmente. Eu sou contra a prisão. Só que a gente tá falando sobre o quê? A gente tá falando sobre a prisão, a gente tá falando sobre gostar ou não de um comediante ou de uma piada dele, e a gente tá falando de uma outra situação, que é a situação da temática da parada. Então, tipo, como que eu vou achar... vamos falar sobre homofobia, vamos falar sobre racismo, vamos falar sobre transfobia. Poxa, não é só o direito de falar. A gente precisa, por mais que a gente seja da comédia, em alguns momentos a gente vai precisar falar sério sobre o assunto, porque é um assunto que interfere em vidas, na vida da pessoa. Eu estava dentro de uma igreja, da igreja evangélica, e fiz mais de 1000 apresentações no Brasil inteiro. Eu vi a homofobia matar gente, porque eu conheci famílias que expulsaram o filho de dentro de casa, velho. Eu vi famílias que agrediam o filho por ser homossexual. Então eu não posso só achar legal a piada em si. Eu preciso entender aonde que ela pode legitimar ou perpetuar esse tipo de preconceito. Eu tenho amigo comediante que sofreu racismo, da vizinha chamá-lo de palavras terríveis e não aceitar entrar no mesmo elevador que ele. Ah, foi aquele influencer, né? O Ed Júnior. Eu lembro disso. O Ed fazia vídeos de comédia comigo. Ele fazia piada, a gente fazia piada com isso. Em relação à quebrada, em relação a estereótipo, em relação a várias coisas do tipo. Só que a partir da hora que o cara sofre isso na vida dele, pessoal, caramba, será que a gente não deve discutir isso? A gente tem que falar, não, é só piada e Mas deixa você não pra tem lá. como provar a ligação das piadas do Léo Lins com nenhum crime no mundo real? Não, na verdade nem devem ser ligadas. Então. Nem devem ser ligadas. O problema é a gente achar que só porque não tem ligação que é de boa. E a gente não tem que discutir sobre o assunto. Caramba, como é que você explica, sei lá, se você pegar um grupo de 100 negros, por exemplo, e botar no show do Léo Lins, se 50 rirem e 50 se ofenderem, como é que resolve esse problema? Eu acredito que não tem um termômetro que dá pra seguir dessa forma, porque é da mesma forma que tem falado, por exemplo,
a confusão quando o Patrick Maia fez o vídeo que fez. Ah, o comedy dele é pequeno, ou ele não consegue encher, ou ele tá com inveja por falar sobre isso. Eu acho injusto também. Não é o número que define, porque é o seguinte, a gente tá num país totalmente conservador, a gente tá num país totalmente cristão. Então, se eu for discutir, por exemplo, religião baseado no que a maioria, ou no que a maioria aplaude, ou no que a maioria concorda, a gente sempre vai pender pro lado errado, porque a massa tá do lado errado, velho. Mas eu digo assim, se a gente falar assim, essa piada transfóbica, ela ofende a comunidade trans e atrapalha a vida da comunidade trans. Aí você pega 100 trans e pergunta pra cada um, você se ofendeu? Você riu? E aí, vamos supor que 50 deram risada e 50 se ofenderam. Sim. Isso não mostra que, na verdade, o problema está na interpretação dessa arte específica? Você só consegue me provar esse ponto se você me falar assim, ó, 100% dessa comunidade, ao ver essa piada, se ofendeu. Isso é uma coisa que não tem como mensurar. Por isso que eu acho que, na dúvida, deixa a obra artística pra lá, deixa aquele cara falar, não prende, não persegue o cara, porque isso é muito perigoso, e vamos resolver problemas sérios, tipo o do elevador, da mulher expulsar o cara do elevador porque ele é negro, ou não dar emprego pro cara porque ele é trans, perseguir um gay na rua. Esses são problemas reais, entendeu? Eu acho que quando você fala assim, essa piada ela ofende a comunidade e tal, você não tem como provar que ofende mesmo, que atrapalha a vida, porque você pode filmar lá, olha só quantos negros riram dessa piada, um monte ali. E aí você entra naquele lugar perigoso de eu falo pelos negros. Sim. Que é bem perigoso. Então eu acho que artisticamente falando, é melhor deixar o negócio lá e não decretar assim, toda essa comunidade se ofendeu e essa piada atrapalhou de fato a vida dessa comunidade. Que eu acho que entra num lugar perigoso de subjetividade. E eu acho que não é só também cair, Arthur, na questão do alvo se ofender ou não. Mas do agressor se sentir mais forte e se sentir representado. Mas é subjetivo também. Entende? A gente entra numa outra discussão, né? Quando fala assim, eu tenho certeza que 100% do meu público vai lá e ri dessas piadas porque eles entendem que é humor. Eu discordo. Certo. Eu sei que tem gente que se sente representada pela piada homofóbica. Eu sei que tem gente que vê e pensa, isso é viado, é isso aí mesmo. Eu sei, eu tenho certeza que isso acontece. Mas é subjetivo pra você decidir coisas legais a partir disso, entendeu? Sim. É difícil você bater um martelo estatal a partir dessa ideia. Porque pode ser, mas ao mesmo tempo também pode ser que tenha gente que esteja lá e entenda. Ah, é um exagero, um absurdo. Ele tá expondo o absurdo dessa ideia. E não que ele não tá gostando da ideia que ele expôs agora. Mas do lado pode ter um cara que fale, isso aí mesmo, incesto eu faço isso. Pode ser também, entendeu? Mas é tão subjetivo, não tem como provar. Ah, sim, não tem como provar. E eu acho que a gente também não pode simplesmente atribuir. Eu acredito que a gente precisa pensar em formas de contribuir com isso. Para mim, a comédia, a arte, ela tem uma carga reflexiva e inteligente demais, que ajuda as pessoas a refletirem e crescerem em relação ao que elas pensam. Tem piadas lá atrás que a gente simplesmente não faz. Eu cresci nesse ambiente, eu fazia esse tipo de piada. Se eu contar a piada do, o corintiano, o negão corintiano que tava trocando o pneu do carro, tá ligado? É uma piada muito antiga, mano. Que tipo, eu não conheço. Um negrão empresário tava de folga, então ele tava só com a camiseta do Corinthians, um ator que ele tava relaxado, ele falou, vou dar um rolê que ele ia comprar um pão em algum lugar, sei lá, e o pneu furou. E ele vai trocar o pneu, aí vem uma pedrada no vidro da frente, um cara fala, e aí negão, vai nos pneus que eu vou no rádio. Tá ligado? Tipo, essa piada, essa construção dessa piada, quando eu tinha 11 anos de idade, eu contava isso na escola, era engraçado pra caramba. A galera ria e achava legal pra caramba. Até o dia que eu vi alguém chegar num cara e dar risada e falar isso pro moleque negro da sala, entende? Tipo, hoje eu tenho uma filha de 13 anos que sofre bullying como eu sofri lá atrás. Porque eu sofria bullying por ser gordo, eu fui a vida inteira gordo. Então eu sofria muito bullying na escola, tá ligado? Então, o que acontece? Por sofrer bullying, eu entrei pra comédia, mano. Porque eu entrei pra comédia autodepreciativa, porque na minha cabeça, se eu me agredisse antes de você,
Sim, sim. Era melhor, mano, porque a Sim. minha agressão ia doer um pouco menos, porque pelo menos eu tava preparado pra essa agressão. Aí sabe como eu me tornava um cara legal? Você olhava pra mim e falava, ô, você é um gordão da hora, mano. Porque você mesmo se zoa, mano. Que da hora. Você não é mimizento. Sim. Entende? Então, tipo, eu acredito que é um assunto muito mais complexo do que simplesmente definir e decidir, ponto final. É isso ou é aquilo? É. Eu conversei uma vez com o Marcelo Marrom. Ele fez um vídeo falando sobre o mimimi em relação a piadas de preto e tal. E eu chamei ele pra conversar porque ele é meu amigo. Não é porque eu sou representante, eu sou branco, velho. Não é porque eu sou representante. Eu quis conversar com ele pra entender e pra trocar essa ideia. Eu falei, Marrom, o que mata mais, tá ligado? É o racismo ou é o mimimi? O que mata mais? O que realmente prejudica a sociedade? Porque a gente às vezes tá discutindo o exagero do agora não pode brincar com nada, agora não pode falar de nada, sendo que a piada besta que eu fiz agora e que eu falei que eu aprendi quando eu era criança, ainda hoje existem pessoas que são acusadas injustamente, presas injustamente pelo tom da sua pele, velho. Isso é uma realidade, isso não é uma mentira. Então eu não tô falando que essa minha piada fez a pessoa ser presa, mas essa minha piada, ela só sintetiza uma realidade que ainda acontece no dia de hoje. Sim, ela reflete a realidade. Então aí você pode interpretá-la de duas maneiras. Ela pode ser uma piada que denuncia esse comportamento, crítica, ou pode ser o que reforça. Sim. E a gente nunca sabe como que o cara vai receber essa piada. Por exemplo, você contou essa piada agora, eu interpretei do modo... Essa piada denuncia um comportamento estúpido, ridículo, e portanto ele se tornou engraçado, na minha cabeça. Tipo, sim, que absurdo o cara falar isso. Pra mim foi engraçado por causa disso. Sim, sim. Pode ter um cara que escute e pense o contrário. Não, é isso aí mesmo. É. O preto faz isso mesmo. E se apontar pra alguém e falar, lá, ó o ladrão lá, ó. E aí não tem como saber como que isso se decide. E aí pra você criar uma lei pra resolver isso, é pior, é perigoso. Total. Porque a intenção do cara você não sabe. O Léo Lins pode ter falado dos maiores absurdos, mas se você assistir o show e entender que ele pode estar ironizando aqueles comportamentos, você vai sair com uma visão de, caralho, não é pra ser assim, como ele fez no palco. Porque eu ri daquele comportamento. Aquele comportamento é estúpido e ridículo. Sim. Portanto, eu vou ser uma pessoa melhor agora. Ou o cara pode sair do teatro pensando, tem que ser racista mesmo. É muito subjetivo pra você criar uma lei e punir o comediante. Total. Eu não sei aonde essa lei exatamente está. É uma coisa que eu não entendo. Uma coisa que eu falo pra você e que eu já percebi com todo mundo que eu conversei da comédia, que não concordam com esse estilo de comédia, é que não é que estão a favor dessa lei. Entendeu? Não é que estão a favor dessa lei. O que a gente está questionando é a linguagem da comédia em 2025. Então, tipo, o que a gente tem... Qual bandeira a gente tem defendido? Porque hoje a impressão que dá entre os comediantes, por exemplo, tem um monte de comediante que tá começando hoje, ou que é open há alguns anos, mas tá tentando encontrar um lugar que aparentemente ele sabe que se ele falar que mulher é ruim de comédia, ou se ele fizer piada com pronome neutro, ou se ele falar de gordo e de preto, e ele for cancelado, ele vai achar o que ele precisa, porque ele vai ser cancelado, vai ter a foto dele lá no MyFuck de cancelado do mês, vai ter a oportunidade, quem sabe, o Danilo Gentili nota, chama ele pro programa, ou coloca ele no MyFuck, ou enfim. E tem sido separado isso, e tá cada vez mais escancarado. Então, tipo, talvez eu consiga entender o porquê que você me chamou aqui pra trocar essa ideia, porque, tipo assim, eu já tô acostumado a ser um pouco esse saco de pancada, porque eu tô nessa há um tempo que não é só uma questão de igreja, é uma questão de cultura mesmo. É uma questão de cultura. O que aconteceu com Porta dos Fundos? Pô, foi falar de religião. O que é intolerância religiosa? Eu posso falar sobre qualquer coisa? O Santinelli tá com um show agora chamado Anticristo, onde o pessoal não sabe o que ele fala no show, mas só de ser Anticristo o título, ele já foi boicotado diversas vezes. Então, tipo assim... Você não acha que isso é uma resposta? Já que vocês cancelam, então eu vou cancelar também. E eu acho que isso é ruim, ficar nessa de... Se você faz, eu vou fazer também.
Eu acho que todo mundo poderia fazer. Se o cara quer subir no palco e contar essa piada do preto do rádio, conta aí. Se o Santinelli quer fazer o anticristo, conta aí. Eu acho que ninguém tem que perseguir ninguém e fazer pressão para o teatro cancelar. Eu acho isso errado. Mas me parece que é uma coisa de... já que o Santinelli cancela as pessoas, então eu vou cancelar ele também. Aí cancela o Santinelli. Aí o Santinelli vai lá e fica bravo com alguém e cancela também e fala mal do outro comediante. Aí fica nessa. E parece que a gente tá nisso agora. Cada um jogando Não, vocês começaram. Não, vocês começaram. Não, vocês começaram o cancelamento. Não, vocês começaram. Eu acho que tá todo mundo meio que nisso. Por exemplo, o que aconteceu com o Patrick Maia é absurdo. Ele expôs a opinião dele sobre o caso e ele tá sendo perseguido, tá sendo xingado, ameaçado. Total. O Minhoca lá recebeu um monte de ameaça. Tá errado isso aí. Não pode acontecer. Mas me parece que é uma coisa assim... Já que vocês eram os canceladores, agora nós vamos fazer 10 vezes pior com vocês. E esse é o clima que tá agora na comédia. E eu te trouxe aqui porque eu quero que isso acabe, na verdade. Eu quero que as pessoas que teoricamente são contrárias possam só se entender e conversar, porque fica todo mundo em comentário de Instagram se xingando, e aí fica esse clima bélico e agressivo, que às vezes até permite que as pessoas se sintam livres para ir lá xingar o Patrick Maia, por exemplo. Total. Se o meu comediante favorito xingou, então eu vou lá e vou ameaçar. Exatamente. Porque é o seguinte, o vídeo do Danilo foi pessoalmente ofensivo, porque ele começou a falar coisas da pessoa, do trabalho, do clube, tipo, pedindo esmola, pedindo não sei o quê. Então, tipo, depois um monte de gente chegou, cara, eu tô recebendo mensagem, recebendo, você é o amiguinho do Patrick, você também tá pedindo esmola, você também não sei o quê. E aí, o que acontece? A internet dá voz pra tanta gente, infelizmente, ignorante, que as pessoas simplesmente misturam tudo. Elas acabam entrando e tentando boicotar de outras formas. Quando, na verdade, o artista, a única coisa que o artista quer é fazer um trabalho para quem gosta do trabalho dele. A partir da hora que você faz as suas piadas, por mais pesadas que elas sejam, mas tem um contexto, tem uma conclusão, tem uma reflexão, só que ela tá fechada dentro do ambiente onde não pode ser filmado, e não vai colocar na internet, onde qualquer um que tá rolando ali pode cair numa piada dessa, porque é muito complexo, mano. Eu fazer uma piada, falando de abuso, cara, falando falando de pedofilia, mano, um corte de uma piada dessa na internet aberta, cara, ou falando sobre câncer, sobre doença, uma pessoa que tá ali procurando vídeos pra se distrair, às vezes, de um problema, de uma parada ruim, cai num corte desse, não tem como a pessoa não se abalar, não tem como isso não ser prejudicial pra pessoa. Faz o seu trabalho ali, não importa. Nem todo mundo quer ser o comediante, nem todo mundo quer ser o Whindersson. Porque existe um preço muito alto para ter um público tão grande, para ter uma visibilidade tão grande. Às vezes você só quer fazer o seu trabalho. O meu último show foi em março. Eu tô fazendo show a cada 3, 4 meses. Eu tô sobrevivendo, cara, da minha arte. O último show que eu fiz, que foi em março, um pastor entrou, comprou 40 ingressos meus no boleto e não pagou só pra esgotar, velho. Pra galera não comprar meu ingresso. Por quê? Porque ele não concorda com as coisas que eu falo. Então isso é importante falar, que o outro lado também é mimizento. E também faz coisas muito parecidas com o que eles acusam o outro lado de fazer. Sim, porque é o seguinte, você pode discordar, trazer a reflexão sem bater pessoalmente. Porque a galera que tá indo bater ali no Patrick, por exemplo, eles não estão indo falar sobre, cara, colabora, entenda, não é justo. Até porque ele não falou que ele concordou e que ele quer o Léo preso. Ele só falou sobre comediantes que têm se aproveitado, porque isso tá virando uma nova estratégia de ganhar dinheiro e de ter visibilidade. Você simplesmente ser escroto por ser escroto. Não, você machista por ser machista. Então não tem... a gente fala de comédia stand-up ser cara limpa e não ser personagem. Isso já foi quebrado. Inclusive no próprio livro do Léo Lins fala sobre isso. Então, se você é um personagem, você vai contextualizar isso.
Então vamos mudar essa parada. Não vamos falar que é sobre stand-up. Não é sobre stand-up. Não, é como um ator de filme. Então tá bom. Então você tá trazendo uma reflexão aonde ali não reflete as suas opiniões. Beleza. Estruture isso direitinho, deixe isso claro e troca uma ideia. Mas a partir da hora que afeta alguém, que abala alguém, e eu vou incentivar os meus seguidores a te agredir, cara, a te bater, eu acho que isso é muito desnecessário e isso acaba sendo muito hipócrita também, porque falam tanto de liberdade de expressão, a própria galera do Gentili, velho. O Traje a Rigor tá processando o chargista, porque o chargista fez vídeo aloprando eles. Então, assim, cadê a liberdade de expressão? Vocês estão falando tanto de liberdade de expressão, mas quando te batem, o que vocês fazem? Vocês retrucam da forma que o próprio Gentili retrucou. Pra defender um amigo, e não a comédia, mas pra defender um amigo, ele foi lá e queimou a reputação de outro colega. Não, porque isso é coisa de filho da puta. Isso que você fez é o quê? Com o seu tamanho, velho, você fazer isso? Pô, você tá louco. A gente teve que cancelar a coisa, mano. O Patrick é meu amigo, mano. Eu não no Minhoca, né? É. Por causa de ameaça? Não é nem por causa de ameaça, mas por causa dessa situação. Porque é uma situação complicada. O Minhoca anterior lá, o antigo prédio, cara, tacaram tinta na porta, picharam a porta do comedy. Então, assim, essas coisas acabam abalando o trabalho da pessoa. A gente não quer abalar o trabalho do Léo Lins. O Léo Lins tá bem, velho. O Danilo Gentili tá bem. A gente não vai abalar em nada o trampo dos caras, tá ligado? Eu acho que é um pouco injusto porque o Danilo quase foi preso e o Léo Lins quase foi preso. Eu não sei como é que é a sensação de estar à beira de ser preso por uma injustiça. Sim. Então eu entendo. Eu não acho que é assim também eles estão bem. O Léo Lins deve estar intimamente muito mal agora, com a possibilidade de ser preso. Então, é que é um momento muito delicado, né? E eu acho que em momentos delicados é difícil se expressar bem. A gente tá correndo muito risco agora. Eu acho que o Patrick podia ter feito um vídeo um pouco mais calmo, assim. Mas o Patrick foi muito calmo. Não. O vídeo do Patrick foi bem tranquilo. Ele, tipo aquele meteu um ACLT, tipo assim, achei é piadinha, negócio, né? Era pra ser piadinha. Fazer piadinha no momento desse aí, mas aí... Eu achei desnecessário essa parte aí. Eu acho que ele podia ter feito um vídeo melhor. Mas aí esse é o argumento dos caras pro show do Léo Lins. Eu achei desnecessário essa piada de racismo aí. Não. Entende? É meio que... É que em momentos delicados as pessoas ficam à flor da pele. Tá certo que estão fazendo com o Patrick, eu acho que... Então, aí é absurdo igual, mas... O Patrick, ele exerceu a sua liberdade de expressão, ele falou o que ele achava, ele se expressou de uma maneira artística. Eu achei o vídeo um pouco pretencioso. Mas essa é a minha opinião. Pretencioso. Mas não vou xingar o cara. Manifestei meu apoio a ele em privado. O vídeo, a minha opinião, é meio pretencioso. Mas não acho que foi pau no cu, que foi filha da puta, que... Achei argumentos ruins, no mínimo. Sabe só qual é o problema, cara? Artista. Todo artista tem um ego muito gigante, velho. Não tem como, mano. Porque o artista quer ser aplaudido, o artista quer ser visto. Então a gente sempre vai errar a mão. Sempre vai errar a mão. Eu fui fazer um story ontem falando um pouco sobre isso, porque tá demais. Eu não tô conseguindo entrar no meu Insta. Não só por isso, mas por essa série de coisas que foi o que eu falei, tipo, que me renderam esses menos 200 mil seguidores. Meu engajamento tá uma bosta, eu não consigo vender ingresso. Eu tenho show sexta-feira, na Vila Prudente tem um show. Vendi 16 ingressos, mano. E cara, é meu show e eu tô feliz com as 16 pessoas que vão lá. Eu não quero ser outra coisa. E às vezes a pessoa vem me aloprar. Ah lá, 50 comentários no post. Mano, não importa. Se são 50 comentários legais, pra mim tá valendo, velho. Só que a gente sabe que o artista tem a questão do ego. O Patrick, eu acho que ele pensou muito bem na hora de fazer. Inclusive colocar ele deitado e ele meio que pensando no que ele tá falando, trouxe um tom mais tranquilo pra parada. Mas no final, esse lance de meter um CLT, puta, desmerece o profissional, o CLT, e pô, mostra uma arrogância em relação a outro profissional. Concordo que esse final podia ser outro. Esse final poderia ser outro, tá ligado? Não, só que, tipo assim, pra mim não ofendeu, mas eu imagino, aí o Danilo Gentili, vendo isso, ele se sente no direito de ofender, sabe? Tipo, de ir com tudo no Patrick, porque
eu acho que sentiu que o Patrick, por fazer essa piadinha, é como se tivesse metido uma faca no Léo Lins, assim, Sim. já que ele já tá se fudendo por causa dessa piada. É por isso que é um momento de tá tudo à flor da pele, né? Então, O cara tá pra ser ele tinha que ter feito preso. o vídeo com mais calma, explicado Aham. melhor. Não, mas é difícil, então. Nesse momento é muito difícil. O cara tá sendo preso. Não, e a gente aí... que produz conteúdo, a gente quer aproveitar a hype. Agora é hora de falar, vou mas falar aí daqui 2 aproveita meses. o hype e da merda. Exatamente. Também Mas não até tem o vídeo do Danilo, eu acho que tá dentro dos conformes. Cada um se expressou e tá tudo bem. Agora o problema é que o público não entende como interpretar essas coisas e o que é liberdade de expressão. E aí vai lá e ameaça o Minhoca, boicota o Minhoca, picha, joga tinta. Porque ele não entende que tava todo mundo se expressando num ambiente seguro. O Danilo xingou, o Patrick falou CLT, tava lá os dois fazendo uma trocação. Quando o público consome isso, com a inteligência emocional que a gente tem aqui no Brasil, esse tipo de coisa acontece. Pra mim é muito mais esse o problema do que como cada um se expressou, o Danilo ou o Patrick. Os dois exerceram a sua liberdade de expressão. Só que aí tem aí, né? O público que se diz pró-liberdade de expressão é o que foi violentar o clube do Patrick. Não foi o contrário. Isso é uma baita de uma hipocrisia que tem que ser exposta também. Sim, Esses caras têm que entender que se eles defendem a liberdade de expressão, eles têm que defender a do Patrick também, de achar o Léo Lins um pau no cu, se ele quiser. Sim. E expressar isso. Se é liberdade de expressão. Que é aquela frase que todo mundo fala, né? A liberdade de expressão, você vê se o cara defende mesmo quando ele defende a liberdade do outro. De se expressar. E não foi isso que aconteceu no caso do Patrick. Porque é o seguinte. O cara pode falar. Discordei, achei horrível, achei que foi traíra pra caramba como um colega de trabalho. Mas vou falar pra vocês que estão assistindo, porque esse vídeo aqui, ele é muito mais pra essa galera do que pro Patrick. Porque o Danilo podia mandar um vídeo só pro Patrick. Como os comediantes que comentaram o vídeo do Patrick falando que ele deu um tiro no pé. Comediantes, inclusive, que se apresentam no Clube do Minhoca, falaram que ele falou merda, falaram coisas pesadas ali pra ele. Poderiam ter falado isso no direct pra ele. Por isso que eu falei que cai na questão do ego. Querendo ou não, a gente não tá falando diretamente pra pessoa. É a maneira de aparecer também. É lógico que é. A gente tá falando pra um público. Sim. Porque eu fui xingado no vídeo do Patrick porque eu comentei publicamente que concordava com ele. Se eu não quero ser xingado também, eu não podia só ir no direct e falar pra ele, mano, tô com você e tal. Porém, entra um outro lado também. Que às vezes eu tô sendo tão xingado na internet que você vir me apoiar no direct e não me apoiar publicamente... Você fica puto também. Eu fico puto porque eu falo, que amigo que é você, mano? Que tá me defendendo aqui escondido, tá ligado? إذا بدك تعطش اشرب جوز ومنك منشوف الدوم تك تك موف إذا بدك تعطش اشرب جوز ومنك منشوف الدوم